Vidas negras importam. Não. Não tenho modo, não tenho classe, não tenho postura, não tenho a tua cultura, não provei a tua comida, não mexi a sua ferida, não bebi a tua pinga, não relembrei o teu passado, não fumei o teu cigarro. Falo alto, me irrito fácil e mesmo sem beber me embriago. Depois de tantos não, me despido involuntário do concreto, do bom senso, do teu pensamento. Tenho meus cabelos crespos, lábios grossos, quadril largo e uma derrière grande. Pele cor quase noite, que sentiu a dor do açoite. Tem coragem dos antigos, do que sobreviveram, os conflitos, os quilombos. Sem pensar o que vai falar, sem querer saber o que tens a dizer, sem me incomodar os que vão pensar. Saio desse lugar sem ter que gritar, sem deixar de lutar. Não, Jaziza Aziza. Joyce Aziza. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar esse Notas Escurecimento. E a ideia era ser ao vivo, mas infelizmente tive problemas técnicos, a gente está gravando para que todas e todos possam ver. Qual que é a ideia? Falar sobre livros, né? É a gente falar sobre livros e a gente falar dessa presença do poder desses livros, Mulheres Negras Brasileiras, Filhos, Pais, Avó, Merendas e Afetos, quer dizer, falar dessa escrita negra feita por mulheres negras. E aí eu tenho o prazer de apresentar, vocês já estão vendo a Sandra Coleman aqui, a organizadora, também temos a Elizabeth Gomes para conversar, a Bárbara não está, não veio, infelizmente, a Sandra e a Paula Janaína da Silva. Beleza, salve, bem-vindas, vamos lá. Cheguem-se, por favor. E aí, Sandra, vamos conversando assim enquanto elas entram aqui. Ok, ok. O que que eu faço? Vou me apresentando? Vai se apresentando, por favor, querida. Vamos lá fazer uma rodada, todas se apresentam. Então, gente, esta mulher linda que está aparecendo na tela de vocês sou eu, Sandra Coleman, nas redes sociais, Rainha Sandra Coleman, Sandra Rainha Coleman, Sandra Coleman Rainha, né? Eu tenho bacharelado em espanhol, mestrado em estudos profissionais, ambos pela Universidade do Estado de Nova York, SUNY Newport. Fiz uma exposição, né, em 2017, a exposição Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, na biblioteca da Universidade SUNY Nupals, e sou organizadora dos livros, né, que o Plínio comentou, que são o Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, da exposição ao livro, que traz a biografia narrativa de vida de 39 mulheres negras. Foi publicado pela editora CRV em 2020. E aí, depois eu organizei Filhos, Pais e Avós, Narrativas de Presença e Poder, também publicado pela editora CRV, que traz a narrativa de vida de 31 homens negros, inclusive o Plínio, né? E todas as narrativas escritas por mulheres negras. E agora nós estamos lançando, agora em 2024, o Merendas e Afetos, Narrativas de Presença e Poder, pela editora Revista África e Africanidade, que traz a narrativa de vida de 26 educadoras, né, que são as nossas tias, né, a da merenda, do corredor, a do portão, a da limpeza, e tem também os tios, né, e todos estão aqui, tudo escrito por mulheres negras, e é um livro que tem o prefácio da Nilma Lino Gomes, a apresentação da Célia Cristo, a orelha do professor Roberto Borges. Essa sou eu. Beleza. Beleza, então vamos na ordem alfabética inversa. Elizabeth, por favor, venha no meio, se apresente, por gentileza, querida. Boa noite, eu sou Elizabeth Gomes, assistente social de formação, mestranda em serviço social da UFRJ,
Atualmente eu trabalho no CAPS AD, chamado Dona Ivone Lara, em Cascadura. Também sou coordenadora de um projeto, uma associação, que agora nós já temos um CNPJ, chamado Sopão do Bem RJ, que a gente trabalha no Rio de Janeiro com a população em situação de vulnerabilidades sociais e nas ocupações com as mulheres, as crianças. Enfim, já acompanho, né, a trajetória da Sandra Coleman há alguns anos, esse trabalho potente que ela tem. Me sinto muito feliz e honrada de ter sido convidada para poder fazer parte desse trabalho maravilhoso também. Sou consumidora, né, dos dois, já tenho os dois livros, estou aguardando o terceiro, mas aí estou esperando a Rainha vir nos visitar para poder, junto com as outras autoras e autores, autografar. Enfim, estou aqui para trocar, compartilhar. É isso. Sim, a Elizabeth Gomes, ela tá com a narrativa de vida dela no livro em inglês, né, que a gente está traduzindo e eu estou pretendendo lançar em 2025 ou 2026. Ele já está, uma parte dele já foi traduzida, então a Elizabeth Gomes está com a narrativa de vida dela no livro em inglês. Beleza. Sandra Martins, por favor. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês, participando dessa live. E eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra, com cabelos grisalhos, blackzinho, mais ou menos curto, né? Porque nosso cabelinho ele encolhe um pouco, né? E uso aparelho ortodôntico. E estou muito. Estou com uma blusa verde e um colarzinho. Muito feliz por estar participando dessa empreitada com Sandra Coleman, né, que eu conheço também há bastante tempo, e é muito divertido, né, porque eu sou jornalista de formação e trabalhei muitos anos com essa área e fiz história comparada pela UFRJ, então, junto as duas situações, né, de formação e prática, eu acho que vem a calhar com este livro, porque eu trabalhei muito com história oral, história de vida, e o livro foi um presente. Tanto o primeiro, que eu fiz duas personagens, uma inclusive foi a minha orientadora, e a outra uma personagem do movimento negro. E agora, aí depois eu fiz dos meninos também, né? Filhos, pais e avós, fiz 5 personagens, e agora estou fazendo uma merendeira do Rio Grande do Sul, que se aposentou e é maravilhosa, e agora é uma chefe de cozinha com especialização em culinária francesa. Arrasou, né? Total, total. Beleza, Sandra. Muito obrigado. Né? Por fim, Paula Janaína, por favor, querida. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Eu vou também me autodescrever, sou uma mulher negra, uso óculos, estou com uma blusa colorida e um fundo branco, tenho um cabelo crespo, né, encaracolado, preto. Eu sou pedagoga, né, formada na UERJ, eu sou carioca, mas já vivo há 15 anos em Brasília. Sou mestre em educação pela Universidade de Brasília. Tenho 2 filhos pretos, o Pedro e a Dandara. O Pedro é afilhado, né, da Sandra Coleman. Ele, com 2 anos, ele a escolheu como madrinha, tá? E eu gostei muito dessa escolha, um menino muito sábio. E participar desses livros com a Sandra foi um grande presente. E a gente fala um pouquinho mais durante a nossa conversa. Prazer, boa noite. Boa noite. Legal, eu acho assim, então tá, jogamos todas e todos aqui, mas o primeiro momento, antes da gente falar dessa questão desses livros importantes, dessa escrita, eu, né, por dever, queria saber o que é ser uma escritora negra. O que é ser essa
preta escritora negra que vocês são. Ah, então vou fazer chamada, né? Elizabeth, comece por você, por favor. Na próxima. Vou começar porque assim que você falou, filho, eu pensei em Maria Carolina de Jesus. Eu pensei, é reviver Maria Carolina de Jesus todos os dias, desse lugar que não foi pensado para nós, que nós demoramos tanto tempo para ocupar. Quantas escritoras maravilhosas estão sendo descobertas com essa coletânea que a Sandra se propôs a fazer, que tem esse talento, essa intimidade necessária com a escrita e que estava lá adormecido, porque não foi dito, ou em alguns momentos foi negado, que não seria possível. Então, é trazer a nossa subjetividade, a nossa ancestralidade, as nossas histórias, quantas histórias maravilhosas, e tem uma questão muito importante que eu gosto muito nas histórias, que tem quem são seus avós e seus pais. A gente traz os nossos, vai no passado para apresentá-lo ao presente e construir o futuro. Eu me vejo muito nesse intermeio entre os que, né, já foram e o que eu vou construir. E eu penso muito que esse momento especial que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, de muita visibilidade, né? de buscar mesmo. Né? Às vezes a gente não tem a oportunidade, mas a gente cria, se reúne, faz coletâneas, tem grupos que cotiza o livro para poder ter o prazer, ter o direito de publicar, de estar na rua, o seu pensamento, as suas histórias, as suas vivências. Então, para mim, Elizabeth é reviver Maria Carolina de Jesus todos os dias, que quando você falou, eu lembrei dela. Não, beleza, beleza, é isso. E é o que nós somos, né? Porque a gente, assim, a gente não está abrindo caminho. Mas também, né? Estamos batendo terra para muitos que estão vindo aqui. Então, isso é interessante, esse outro tema. A gente tá parando os caminhos, está fazendo, sabendo fazer caminhos alternativos, porque você tem um caminho central. Sandra Coleman, o que é ser essa preta escritora negra? Amado, é ser presença e poder. Sim, olha, foi muito difícil para mim, porque eu cresci, né, muito pobre, não acreditando que eu sabia escrever. E no meu último trabalho, antes de eu casar e vir para os Estados Unidos, eu me sentia muito humilhada, porque sempre tinha aquela coisa: a Sandra não sabe escrever, a Sandra não sabe escrever. Eu era boa para falar, né? Mas para escrever, não. A Sandra não sabe escrever. E isso me marcou muito. Então, quando eu casei, né, gente, que algumas pessoas sabem, né, que eu, aos 40 minutos do segundo tempo, eu arrumei um gringo, um afro-gringo, né, e casei. E vim para os Estados Unidos. E nessa eu fui aprender inglês, né? E aí, quando eu comecei no curso de inglês, na primeira semana, na aula de escrita, a professora falou: escreve. E quando a professora falou isso, eu gelei, né? E aí veio aquela memória do passado, né? Tu não sabe escrever, tu não sabe escrever. As lágrimas vieram nos olhos. E aí eu fiquei, e agora? Vou fazer o quê? Isso foi em 2009, lá na SUNY Nuples. Olhei para a menina do meu lado, uma coreana, que era a turma era toda de alunos internacionais, e ela olhou para mim, tipo assim: vamos escrever o quê? E aí, quando eu olhei em volta, estava todo mundo já escrevendo. Aí eu falei bem assim: engole o choro e escreve. E eu escrevi: My name is Sandra, I am from Brazil. Meu nome é Sandra e eu sou do Brasil. E depois desse dia, aí não deu mais para me segurar. E aí foi escrevendo no inglês, né?
Depois eu fui fazer o bacharelado em espanhol, bora escrever, bora discutir com o professor, peitar professor. Eu falo, gente, hoje em dia eu falo, gente, não peito professor, não. Mas eu peitei, né? E aí, quando chegou no mestrado, vamos. E quando terminou o mestrado, quando eu estava no último semestre, eu fiz a exposição. E aí depois as pessoas ficaram falando: escreve um livro, escreve um livro. E a minha orientadora, quer dizer, a minha orientadora não, a minha professora, ela não foi minha orientadora, e ela falava: você tem o material para escrever o livro, porque as mulheres da exposição deram material para você. Então você pode escrever um livro e sozinha. E eu falei assim: não, eu não faço nada sozinha, eu não vou fazer sozinha. Foi aí que eu tive a ideia de fazer o Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder. Falei com elas, né? E vamos embora, vamos escrever. E assim eu comecei. E aí, depois que eu fiz o das mulheres, eu vim fazer o dos homens, e agora fiz o das tias da escola. E é isso, né? Eu vejo isso como tá ocupando um espaço que antes nos foi negado, né? E aí a gente vai. Justo, Sandra, justo, justo e necessário. Paula, por favor. Então, eu desde pequena eu escrevo, mas desde pequena eu também tenho muita vergonha de me expor, né? E aí as minhas escritas sempre ficaram escondidas. E eu tinha a mesma sensação que a Sandra, né? De não saber escrever. Então eu achava que as minhas escritas só serviam para mim. E aí, quando a Sandra me convidou, né, para fazer parte da exposição, eu olhei para o espelho e falei assim: nossa, por que eu vou participar dessa exposição? Porque eu também não me achava tão bonita para participar de uma exposição dessas. Presença e poder. E aí eu fui pensando, né, sobre essa presença, sobre esse poder. Eu lembro quando eu fui me arrumar para tirar foto para a exposição, né, que eu fui maquiada pela diretora na escola na qual eu trabalhava, e ela me acha linda e eu me achei linda naquele momento, né? Me achei poderosíssima. E aí, quando a Sandra me convidou para escrever, para participar do livro, eu falei: meu Deus, vai ser a primeira vez, né? Eu fiz o mestrado e tudo, mas mesmo assim eu ainda tinha muita dificuldade dessa exposição, né? Mestrado é um processo, você passa por uma banca, mas você tem todo um preparo. E era uma coisa fechada, né? E eu falei assim: gente, eu vou estar num livro que vai rodar o mundo. Mas a Sandra não me deixou desistir, sabe? Ela me segurou forte e falou: nega, tu vai escrever isso aí comigo, né? E eu tô nesses 2 livros. E me olhar como uma escritora negra foi muito importante. Foi importante porque eu tenho 2 crianças pretas que sentem o maior orgulho de mim, e eu também, né, em todo esse processo. Ser uma escritora e saber que tem outras mulheres negras que escrevem junto comigo, né? É uma forma da gente formular e reformular a nossa própria existência através de um trabalho com a nossa subjetividade. Foi um trabalho coletivo, né? E que a gente vê que esse trabalho ele serviu, né, para mim também como um enfrentamento, de enfrentar e de resistir ao racismo. Porque aí quando você se olha, né, e fala assim, tantas pessoas olham para mim e falam: Paula, você escreve tão bem, você fala tão bem. E aí eu vejo o quanto que o racismo ele é tão perverso que ele faz com que a gente não acredite nisso. Né? É uma máquina tão perversa que ela acaba aniquilando, né, a nossa presença, nos tornando invisibilizadas. E quando a Sandra traz esses livros,
e falo assim, mulheres que nunca se viram como escritoras ou escritoras anônimas ou para você mesma, e te coloca para o mundo, isso é de uma importância grandiosa. Então, fazer essa live, estar falando aqui também, é um desafio para mim, né? Eu gosto de conversar com a Sandra, mas só nós duas, e aí eu me solto, mas eu estou rompendo cada vez mais algumas barreiras, como essa aqui hoje. Então, eu me vejo, sim, como uma escritora negra, uma mulher preta que escreve e que pode, sim, estar na academia e escrever sobre a sua vivência. E que isso é legítimo, né? Porque no meu mestrado também sofri isso. Você não pode se colocar na sua escrita. Mas como assim? Se a sua escrita perpassa o que você é, né? E aí os livros também com a Sandra também foram importantes também para isso, porque quando a gente vem e joga aquelas frases, né? Nossos passos vêm de longe. Quando eu escrevi a minha mini biografia, eu fiquei imaginando aquele símbolo de Sankofa, né? Eu sempre estou andando para frente, mas sempre dando aquela olhadinha para o passado. E aí essa escrita, ela me fez pensar nisso, que é uma escrita de memória, de ancestralidade, que faz com que eu olhe para trás e veja assim, Paula, tu é uma mulher cheia de presença e poder. É isso. Toda certeza, com toda certeza. Sandra Martins, por favor, querido. Então, depois de tantas falas lindas, a gente acaba se repetindo um pouco, né? Mas é bacana a gente se repetir, né? É bacana a gente falar de como é difícil fazer escrita, né? Mesmo sendo jornalista, eu comecei na minha área como jornalista de imagem, né? Eu era diagramadora. E eu sempre gostei. Mas com o tempo eu fui percebendo que, na realidade, assim, eu queria meio que me esconder, né? Porque as pessoas perguntavam, como que você conseguiu ser jornalista? Como se fosse, né, uma coisa assim tão... É só estudar. E fora outras coisas que as pessoas iam falando e tal, né? Era uma forma de eu fazer o que eu gostava, que era fazer a diagramação, fazer a produção gráfica do jornal, conhecer a rotativa e tudo mais, mas a exposição me era um campo muito negado. Eu me negava porque me negaram a vida inteira, né? Secularmente. E quando eu comecei a fazer a convite de Sandra, conversar com as pessoas, né? Falar da sua vida, sem aquela preocupação de normativa acadêmica, mas fazer com que elas falassem dos seus antepassados, também foi uma reviravolta para mim, né? Poder ver meus parentes, né? Saber quem são os meus, né? Aqueles que vieram antes de mim. E aí, no primeiro livro, ela pediu para a gente fazer a biógrafa escrever alguma coisa sobre si. E eu falei assim, gente, vamos falar do quê? Porque assim, eu tenho muita coisa para fazer, mas não era aquilo. E ela queria que eu falasse da família, né? Alguém da família. E eu acho que foi ela que me sugeriu, você sabe como é que seus pais se conheceram? Não. E foi muito mágico, porque, em geral, a gente não pergunta como os pais se conheceram, né? Parece que a gente ainda vive aquela coisa de os pais não, né, não fazem sexo, não sei o quê. E já com idade, né? Aí eu liguei para minha mãe, ela estava com meu pai estava cadeirante e tal, morando próximo da clínica de idosos, né? Então eu estava almoçando com ele, ela pegou o celular da funcionária, nem começamos a conversar. A forma como ela foi contando a história dela foi muito interessante, que parecia que eu estava viajando dentro da imagem dela. E ela descrevendo a roupa e tal, e como é que foi no espaço religioso, papai morando em Nilópolis e a mamãe morando em Nova Iguaçu, e eles foram se conhecer na Tijuca. Eles não eram evangélicos, mas eles foram a um culto, enfim, de uma designação evangélica, né? Eu falei assim, mas vocês eram? Mas era uma forma da gente passear.
ou seja, o espaço religioso como um espaço de sociabilidade. E aí papai todo engravatadinho, bonitinho, de terno e gravata, porque era da época, né? E a mamãe sentada com a vovó com o olhão desse tamanho, e com as duas filhas. E aí ficou de longe olhando, depois eles começaram a conversar e papai ficou namorando. Passado o tempo, depois eles foram, né, namorar. Aí ficaram desse primeiro momento até eles se separarem, né, com a finitude, foram 72 anos de convivência. E eu pude dar esse presente para minha mãe, que ela, infelizmente, não pôde ver, né? Quando ela partiu, o livro estava nascendo, mas papai escutou a história e ele ficou muito emocionado. E eu mais ainda, porque era uma história que nós não conhecíamos. Ninguém, os jovens da família, né? Jovens, entre aspas, tá todo mundo já com mais de 50, mas ninguém conhecia. E foi muito bacana e eu agradeço a Sandra, porque eu, cara, como é que eu vou falar da minha mãe? Que ela, para, mulher! E esse jeito engraçado dela, né? E assim, eu tenho feito com as pessoas com quem eu converso, vamos falar, eu não tenho o que falar, será que não tem? Aí eu conto um pouco dessa história, as pessoas vão se soltando. E assim, é muito prazeroso, é muito gostoso, e não vou parar nunca, né? Se Deus quiser. Que bom. Pepinho, eu tiro todo mundo da zona de conforto. A escrita é isso, né? A escrita é para tirar da zona de conforto, né? Tiro todo mundo da zona de conforto. Vambora, vambora. Principalmente as nossas histórias, né? Como já disse, né? Ela não é para ninar ninguém. É para incomodar, para contar, para falar, para enegrecer, né? Então é isso. É essa a missão nossa para fazer. Falando um pouco dessa missão, né? Aí eu queria que vocês entrassem um pouco nessa contribuição, que vocês entraram um pouco, mas nessa contribuição para essas coletâneas que a Sandra promoveu para vocês. E aí, lógico, com certeza, primeiro a Sandra falar o que é isso, né? Ela já contou um pouquinho de onde veio a gênese disso, que o que nos incomodou, o que nos arranha a alma, né? Então, o que nos arranha a alma, a gente vira papel, né? Então, é interessante. Por favor, conte pra gente, assim, mas aí para a gente poder falar, saber e ouvir de todas. Então, você quer a coletânea, né? A minha ideia é ter 10 livros. Isso. Né? Então, elas sabem que elas vão precisar escrever ainda mais alguns anos, né? A Elizabeth ainda não sabe de uma coisa, não, mas ela vai ficar sabendo amanhã, que é surpresa. Mas que está vindo aí. Mas sim, aí eu vou. Eu gosto, né? Eu tenho um prazer muito grande de estar fazendo esse trabalho, né? Então, assim, a coletânea Presença e Poder, né? Tem o livro das mulheres, o livro dos homens, agora o livro das tias. Aí já estou preparando um outro livro com o pessoal de beleza, né? E já estou preparando um outro livro também, que eu sou dessas, então só fazer um livro de cada vez não dá, então vamos fazer dois, né? Para poder. Ai, como você falou isso, e agora você fala. Vamos embora, vamos fazer dois de uma vez só, lançar um no mês e lançar outro no outro mês. Esse é o trabalho da Presença e Poder, né? E eu sempre conto com essas pessoas que são muito próximas a mim, mas também tem outras colaboradoras, outras autoras. Para um próximo livro, tem uma mulher, ela é merendeira, ela foi merendeira e ela está no livro da Merendas e Afetos. E aí, quando ela viu o card, aí ela, eu quero participar do próximo livro. Aí eu virei para ela, tu quer? Então tá bom, então tá aqui, tu vai participar. Aí ela, sério? Eu não tenho um computador em casa. Vai para a Lan House. E ela vai, sabe? E ela tá animadíssima porque você é autora? Eu falei, sim, vai ser autora, porque todas nós temos esse poder da escrita. É só alguém empurrar. E eu empurro.
Beleza, beleza. Então vamos falar de uma das empurradas. Invertendo agora a Sandra. Então, uma das empurradas que eu achei interessante foi combinou, né? A gente combinou. Eu falei assim, Sandra, tem uma pessoa que eu queria falar e tal, que é a Marilice Santos, que a gente ama de paixão. E ela falou assim, eu também queria. E a Maria Alice Santos é uma ativista de movimento da Associação de Moradores da. Ai, gente, ali perto da prefeitura aqui do Rio. Ai, Cidade Nova. Antiga, e foi para a militância negra também e tal. Eu conheço Maria Alice há muitos anos, mas nenhuma intimidade. Sabe aquela pessoa que você vê na. Aí eu falava assim, ai, Sandra, como é que eu vou chegar para ela? Não sei o que. Sandra, você solta, vai, não sei o quê. Aí começamos a conversar, né? E foi maravilhoso, né? Porque a gente fortaleceu os vínculos, né? E às vezes eu ficava assim, ai, Sandra, estou com dificuldade, não estou conseguindo escrever. Ela bota no papel, grava, usa o Zap. Aí agora aprendi mais o mecanismo do Zap, né? Que você coloca, faz a gravação ali, e depois você baixa o aplicativo, nem precisa baixar, né? Você degrava tudo, né? Então ficou muito mais fácil. Mas eu tive muitos momentos de total bloqueio, né? Aí ela falava assim, Sandra, Martins, faz o seguinte, você escreve e deixa o texto descansar. Escreve, deixa o texto descansar. Depois você volta para ele. Fiz isso muitas vezes. Então, assim, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Porque é diferente a escrita biográfica, ela é muito diferente de uma escrita de matéria de jornal, é outro estilo, né? Mas, ao mesmo tempo, ajuda, né? Nos ajuda a tirar um pouco da vergonha e tal, mas tem que ter o cuidado de não parecer uma matéria, né? Então, assim, está sendo um aprendizado. E com isso, eu me interessei em fazer oficinas de escrita criativa, o que me ajudou a soltar mais ainda. Então, assim, no segundo livro, por exemplo, tem um personagem que a gente fez, que eu fiz, que eu falei assim, amigo, que ele gosta de falar. Eu já falo muito, Sandra fala muito. E ele fala mais ainda. Tem uma memória fantástica. Eu falei, grava os áudios. Aí ele me gravou 10 áudios de 2 horas. Só que na época eu não sabia ainda desse aplicativo. Então, gente, foi uma loucura. E a Sandra falava assim, ô Martins, é só uma biografia, uma mini biografia, não precisa botar tudo. Mas como você vai cortar uma pessoa que vem com tudo encadeado e que faz link com a história do Brasil universal? É muito doido, né? Então, assim, foi muito bom, porque eu também aprendi, né, a falar assim, amor, tá linda a sua história, tá maravilhosa, mas vamos dar uma cortadinha aqui, tudo no amor, né? Como fazia a Helena Teodoro comigo, que ela foi minha orientadora, né? Ela dava um beijinho no ombro e pedia a produção para 3 dias depois. Eu, mas Helena... Então é assim, estou aprendendo a dar beijinho e um tapinha. Justo, justo. Elizabeth, conte para mim. Uma que você vai ter uma surpresa no amanhã, né? Se a gente está falando de literatura, eu vou estragar a surpresa. Eu não sei, mas eu fico imaginando que seja coisa. Né? Tá aí, Aí, no papel. Né? certamente será uma boa surpresa. Vamos pensar assim? Não É é. isso. Então, eu lembro que, assim, eu tenho um histórico de muitos anos no trabalho doméstico que causa muita dor, né? Então, eu não gosto muito de revisitar essa história. E quando eu precisei escrever a minha mini biografia, eu revisitei esses anos. Imagina, lá aos 12 anos, quando eu comecei a primeira casa, tive que buscar a questão dos meus irmãos, né? Porque minha mãe teve 9 filhos. E aí um processo muito interessante que as minhas amigas também devem passar com a Sandra, que quando a informação não vai do jeito que ela quer, ela devolve pedindo mais um A, B, C, D. Aí eu mandei, achei que já estava, né? Com aquela pressa, tá pronto. Aí ela, não, minha amadinha, e a data?
quando aconteceu tal coisa, e os seus filhos, e as suas netas. Então, foi um exercício muito prazeroso e construtivo de resgate. E essa história agora está registrada, né? Eu tenho ela no meu Word, vai estar no livro, é um material que eu posso deixar como herança para os meus filhos, para as minhas netas, para saberem, né, que a avó delas hoje, a mãe, a Elizabeth, que é uma profissional, que tem nível superior, passou pelo trabalho infantil doméstico, passou por muitos anos nas cozinhas das madames, né? Isso é importante, saber de onde veio, se hoje está, né? Se tem uma situação um pouco mais confortável, o quanto que essa mãe se esforçou para que isso pudesse acontecer, para poder deixar um caminho um pouco mais palatável para eles, vamos dizer assim. Não, não está, não é fácil ainda, mas é um pouco mais limpo do que eu encontrei. Então, esse exercício foi bom para isso também. E depois eu entrei no mestrado, e aí é um outro processo, né? E também fiz o curso, Sandra, de escrita criativa, não sei se você fez com a mesma mestre, que é a professora Joselina da Silva, enfim, né? E que é muito bacana, porque você consegue construir uma história em dois, três exercícios, e você tem que ir introduzindo os elementos que chegam, né? A escrita criativa é muito rica também, né? Porque você começa numa página branca, aí traz uma maçã, aí traz uma boneca, aí traz um cadastro, traz um brinco, né, e você tem que alinhavar e tecendo aquela história. É um exercício de criatividade, de memória muito grande, muito bom. Então, isso também ajuda na minha construção como mulher negra, como escritora. É um processo bacana. É isso. Legal, querida, legal, agradeço. Paula? Então, é bom saber que esse amadinho aí não é só comigo, né? Que é esse Mas amadinho você da. sabe que não é, né? Você sabe que não significa isso, significa outra coisa. Então, né? Porque esse amadinho foi o mesmo processo, né? Escrever a minha mini biografia foi algo bem intenso, né? Porque eu tive que fazer esse trabalho como a Elizabeth, de dar uma olhadinha em questões que machucavam muito, né? Hoje eu já estou um pouco mais curada. Até escrever foi um processo muito interessante, né? Eu também fui empregada doméstica e foi nesse momento que eu tive a maior manifestação de racismo e discriminação na minha vida, só que naquela época eu ainda não tinha ferramentas para identificar que aquilo que eu sofria com a minha ex-patroa, que aquilo era discriminação, que aquilo era racismo, né? Então, quando eu fui escrever o livro, uma das minhas dificuldades é que eu queria colocar essa história, mas eu ficava com medo. Aí você vem a questão, né, da colonização, né, e de como que você vai escrever algo que possa comprometer o outro. Porque quando eu pensei, eu falei, gente, esse livro vai para o mundo, né? E aí as pessoas vão saber o que lá atrás, como que eu sofri essa questão do racismo. Então, eu tive muito medo disso, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia fortalecida, né? Porque eu tive que escrever sobre esse momento. Eu tinha acabado de escrever sobre a Bell Hooks, né? A escritora Bell Hooks. Eu tinha lido um texto dela, Vivendo de Amor, e aí nesse texto eu consegui
reviver, né? E aí eu pude escrever sobre a minha mãe adotiva, o quanto que ela era uma mulher muito altiva, uma mulher preta muito forte, mas ao mesmo tempo ela queria que eu fosse muito forte também. E aí nessa de que eu tinha que ser muito forte, ela era muito rígida comigo. E aí eu não conseguia entender, que eu achava que era a falta de amor, né? E aí eu tive que olhar para a literatura, olhar para a teoria, para entender o que eu sofri com a minha mãe adotiva, o que eu sofri com a minha ex-patroa. Eu tive que eu sofri duplamente, né? Eu sofri na época, né, de criança e adolescente, por conta dessas relações e como empregada doméstica, e sofri depois quando, na teoria, eu conseguia identificar, né, o que era o racismo, o que era esse amor da minha mãe que queria me fazer forte. Então, às vezes, ela negava o carinho para que eu ficasse forte, para que eu ficasse firme. E quando eu juntei isso nessa escrita, né, das mulheres negras brasileiras, Presença e Poder, nesse livro, nossa, foi um momento de dor, mas também um momento libertador. Um momento em que eu revisitei tudo aquilo e falei assim, nossa, olha o que eu vivi, e tudo isso tem nome, tudo isso tem dados, tudo isso tem uma teoria, tem um conceito, isso tudo tem um porquê, né? E aí a gente vem falar sobre democracia racial, vem falar sobre o mito, né, da democracia racial, a gente vem falar sobre a questão do branqueamento, né? Do quanto que o racismo faz com que você não acredite em você mesmo, e o quanto que a minha mãe tinha tanto medo que eu sofresse as coisas que ela tinha sofrido, né? Aí vem a questão da memória, da ancestralidade, né? Minha mãe nasceu em 37, olha aí, né? Um pouquinho só depois da abolição da escravatura. Então, olha como que a minha mãe adotiva ela foi se formando. E esse livro ele foi importante para isso, porque eu tive que... engraçado que na hora eu queria escrever todas as teorias, né? Porque eu estava lá toda empolgada, porque eu estava lendo Bell Hooks, Patricia Collins. Aí a Sandra, não, você vai botar você nessa sua escrita, tá? Vai permear todas as autoras, mas vamos botar você. Quem está escrevendo é a Paula. Né? Você pode beber nessa fonte, mas a escrita é sua. Isso também foi muito importante. Então, eu amei, né, escrever. Oi? Coisas e revendo também as outras escritas. E aí eu encontro a Francilene, uma mulher negra também, que vira para mim e fala assim: ah, tia Paula, eu vou falar sobre o que da minha vida? O que eu tenho de tão legal para escrever? E aí a Francilene faz o mesmo processo que eu. Ela também olha, né, para si, ela também olha para a sua vivência, embora ela não teria o arcabouço teórico que eu tive a chance, né, de conhecer, mas ela, no final da nossa entrevista, no final de quando eu devolvi para ela toda a escrita, né, para ela revisar, ela fala assim: nossa, como que eu consegui chegar até aqui? Olha que mulher forte que eu sou. Então, escrever esses livros tem esse poder, né, de fazer com que a gente revisite momentos de dor, mas momentos também de muito engajamento, de muita sabedoria. É Legal. isso. Oh, desculpa, Paula. Legal. Esse momento a gente está dentro desse nosso combinado, a gente vai terminar, tá nisso. Eu só queria assinalar uma coisa, uma questão antes de agradecer. Isso tudo é assim, os problemas técnicos que houve, lamento muito mesmo.
mas deu para gravar esse momento nosso, foi muito importante, muito legal. Agradeço as orientações de vocês e vamos lá fazer assim mesmo. E é isso, a gente fez. Sandra, considerações finais, por favor, querida. Então, antes de eu entrar nas considerações finais, essa que a Paula falou sobre que dela falar, trazer, né, essas autoras, Bell Hooks, Patrícia, e eu falar que não, tem que ser só a sua história, blá, blá, blá. E isso é uma coisa muito interessante com as autoras que têm mestrado, que têm doutorado, porque elas falam que é muito difícil escrever sem usar a parte acadêmica, né? Porque elas estão acostumadas a escrever com citações. E aí eu falo, não pode ter citações. Ai, meu Deus, mas como que faz sem citações? Tem que ser sem citações, né? E aí, para as considerações finais, eu vou ler um trechinho aqui de referência ao livro Merendas e Afetos, Narrativas de Presença e Poder, e eu vou ler uma parte da apresentação que a Célia Cristo escreveu, e ela fala: trazer para o centro do processo vozes periféricas que antes jamais poderiam ser vistas como protagonista no cenário educacional revelam a fecundidade do campo em tela, a educação. E, para além dela, a sociedade. Este conjunto de narrativas revelam as muitas vidas tramadas na escravidão, geradas na pobreza extrema, com baixa escolaridade ou sem acesso e permanência na escola. Vidas negras, vítimas geracionais da discriminação, do preconceito, da exclusão social, do racismo, ou seja, vítimas de um sistema que atende pelo nome de capitalismo. Célia Cristo, na apresentação do livro Merendas e Afetos, página 22 e 23. Beleza. Agradeço a todas, muito obrigado por esse momento. Sandra Martins, muito obrigado. Paula Janaína, muito obrigado. Elizabeth, que está entre nós aqui, muito obrigado. Sandra Coleman, muito obrigado. Vamos conversar, vamos fazer outras coisas. E é isso, né, que eu peço aqui no canal. Peço desculpa por esse evento. Semana que vem a gente tem mais. Até, querida. Muito obrigado. Ok, beleza.